Nova York, 1967. A televisão americana estava vivendo uma guerra civil silenciosa. De um lado, havia os intelectuais, os críticos de jornal com seus óculos de aro de tartaruga e suas máquinas de escrever, que acreditavam que a TV deveria ser uma ferramenta de educação, cultura elevada e arte dramática séria. Do outro lado havia Dean Martin. O The Dean Martin Show era a antítese de tudo o que a crítica prezava. Era caótico, improvisado, levemente embriagado e, para o horror dos puristas, imensamente popular. Para os críticos do New York Times e do Washington Post, o sucesso de Dean era um insulto pessoal. Eles não conseguiam entender como um homem que se recusava a ensaiar, que errava as falas propositalmente e que tratava o horário nobre como uma festa privada em sua sala de estar, podia ser o rei da audiência. A tensão atingiu o ponto de ebulição quando um dos críticos mais respeitados e temidos da época, um homem conhecido por destruir carreiras na Broadway com um único parágrafo, decidiu que era hora de acabar com a farsa de Dino. Ele escreveu uma coluna de página inteira, uma evisceração brutal e sem misericórdia, chamando o programa de lixo televisivo, uma vergonha nacional, e descrevendo Dean como um talento desperdiçado, afogando-se em sua própria mediocridade. A crítica foi tão violenta que os produtores da NBC entraram em pânico. Eles queriam esconder o jornal, queriam emitir uma nota oficial. Mas Dean Martin, ao ler as palavras venenosas enquanto tomava seu café da manhã, provavelmente às 2 da tarde, não sentiu raiva. Ele sentiu uma oportunidade. Ele pegou o jornal, dobrou-o debaixo do braço e foi para o estúdio. O que aconteceu naquela gravação não foi um pedido de desculpas, nem uma defesa raivosa. Dean Martin levou a crítica para o palco, leu cada insulto para 30 milhões de pessoas e, com um sorriso torto e um timing cômico perfeito, transformou o ódio de um homem na maior gargalhada da história da televisão, provando que quando você ri de si mesmo, o mundo ri com você, e os críticos ficam falando sozinhos. Para entender o impacto daquela noite, é preciso visualizar o cenário midiático da década de 60. Não havia internet, não havia Twitter. A palavra impressa de um grande jornal tinha o peso de uma sentença judicial. Se o crítico do Times dizia que você era ruim, você estava tecnicamente morto. O crítico em questão, vamos chamá-lo de Sr. Abernathy, era o guardião da alta cultura. Ele odiava o Rat Pack. Ele odiava a nonchalance. Ele acreditava que o entretenimento exigia suor, lágrimas e seriedade. Ver Dean Martin deslizar por um poste de bombeiro, segurar um cigarro e ler cartões de deixa, cue cards, sem óculos, era para Abernathy a decadência do Império Americano. A resenha saiu numa quinta-feira de manhã. As palavras eram ácidas. O Sr. Martin transformou a preguiça em uma forma de arte, dizia um trecho. Assistir ao seu programa é como assistir a um tio bêbado estragar um casamento, dizia outro. É lixo não reciclado transmitido via satélite. Nos escritórios da NBC, o produtor Greg Garrison estava andando de um lado para o outro. Os patrocinadores poderiam ficar nervosos. A imagem de Dean poderia ser arranhada. "Dino, você viu isso?" perguntou Greg, balançando o jornal na frente de Dean, que estava no camarim praticando tacadas de golfe no tapete. Dean olhou para o jornal, depois para o taco. "Vi. Ele escreve bem, não escreve? Usa palavras grandes. Degradação. Eu nem sei soletrar isso. Dino, isso é sério. Ele está chamando o show de lixo. Precisamos responder. Talvez um número musical sério para mostrar que você tem classe." Dean riu. Ele largou o taco, pegou o jornal e serviu-se de um drink. "Greg, Pelly, relaxa. Se a gente levar isso a sério, ele vence. A gente não vai fazer um número sério. A gente vai ler isso no ar." "Ler no ar? Você está louco? É suicídio." "Não", disse Dean piscando. "É comédia." A gravação do show começou como sempre.
A porta se abriu, Dean escorregou pelo poste, a plateia gritou. Ele cantou a primeira música, Welcome to My World, com aquela facilidade que fazia parecer que ele estava respirando melodia. A plateia estava aquecida, feliz. Então, Dean fez sinal para a música parar. A orquestra silenciou. Ele caminhou até o piano, onde Ken Lane estava sentado. Em cima do piano estava o jornal dobrado. Dean pegou o jornal. Ele colocou os óculos de leitura, um gesto que ele geralmente evitava para manter a vaidade, mas que agora usava para efeito cômico, transformando-se num professor universitário. Senhoras e senhores, começou Dean, o tom sério, mas com aquele brilho nos olhos que indicava perigo. Eu geralmente não leio jornais. As letras são muito pequenas e as notícias são muito tristes. Mas hoje um amigo me mandou isso. É uma resenha sobre o nosso pequeno show, escrita por um senhor muito inteligente de Nova York. A plateia ficou em silêncio. Eles sentiram a mudança de tom. Ele diz aqui... Dean apertou os olhos, fingindo dificuldade para ler. Que o Dean Martin Show é, e eu cito, uma afronta à inteligência do espectador americano. Houve algumas vaias na plateia. Dean levantou a mão pedindo calma. Não, esperem. Ele continua. Ele diz, o senhor Martin parece estar permanentemente em um estado de confusão alcoólica, tropeçando nas palavras como um homem que perdeu o caminho de casa. Dean olhou para a câmera, fez uma pausa dramática de 3 segundos e então fingiu tropeçar no próprio pé, segurando-se no piano para não cair. A plateia explodiu. A primeira gargalhada foi de alívio. Dean não estava ofendido. Ele estava brincando. Confusão alcoólica, repetiu Dean, olhando para o copo em cima do piano. Eu chamo isso de medicação preventiva, mas vamos continuar. Ele voltou ao jornal. Aqui é a minha parte favorita. Ele escreve, é doloroso ver um talento que poderia ser Sinatra se contentar em ser um palhaço. A menção a Sinatra fez a plateia suspirar. Era um golpe baixo do crítico. Comparar Dean a Frank era a ferida mais antiga. Dean olhou para o jornal. Depois olhou para o teto, como se estivesse falando com Deus. Frank, chamou ele, você está aí em cima? Ele acha que eu poderia ser você. Coitado, ele não sabe que você trabalha demais, Frank. Eu prefiro ser o palhaço. O palhaço dorme até meio-dia e joga golfe às 3. Aplausos estrondosos. Dean estava desmantelando o argumento do crítico não com lógica, mas com estilo de vida. Ele estava dizendo, sim, eu sou preguiçoso e eu sou mais feliz que você. Mas o golpe de misericórdia veio no final. E para encerrar, disse Dean, dobrando o jornal, esse senhor diz que o nosso programa é lixo. Lixo. Dean olhou para a plateia. Ele olhou para a câmera, quebrando a 4ª parede, falando diretamente com o crítico que certamente estava assistindo em casa, provavelmente espumando de raiva. Sabe, Sr. Abernethy, posso te chamar de Abby? Abby, Pele, você tem razão. É lixo. Mas sabe de uma coisa? Eu olho para essa plateia. Dean apontou para as 300 pessoas no estúdio. Eu vejo gente que trabalhou a semana toda. Gente que pagou contas, que cuidou de crianças doentes, que pegou trânsito, que lidou com chefes chatos. Eles ligam a TV na quinta-feira à noite não para serem educados, não para verem arte dramática. Eles ligam para ver um cara de smoking contando piadas ruins e rindo da própria estupidez. Eles querem esquecer os problemas por 1 hora. Se isso é lixo, então eu sou o lixeiro mais orgulhoso da América. A plateia não apenas aplaudiu, eles se levantaram. Foi uma ovação de pé espontânea, visceral. Dean tinha tocado na ferida. Ele tinha defendido não a si mesmo, mas o público. Ele defendeu o direito das pessoas de se divertirem sem culpa, sem o julgamento da elite intelectual. Dean esperou os aplausos diminuírem. Ele pegou o jornal, amassou-o numa bola. Ken, disse ele ao pianista, toque algo alegre. E alguém me traga um cinzeiro, eu tenho um uso para essa crítica.
Ele jogou a bola de papel no lixo cenográfico que estava no canto do palco. Um arremesso perfeito, estilo basquete, swish, sem tocar o aro. 2 pontos para o bêbado, gritou Dean. O show continuou. As piadas pareceram mais engraçadas. As músicas pareceram mais doces. A atmosfera no estúdio era de triunfo. Dean tinha pegado o veneno e transformado em vinho. No dia seguinte, os números da audiência chegaram. O The Dean Martin Show tinha batido seu próprio recorde. Milhões de americanos sintonizaram, e a leitura da crítica tornou-se o assunto nos escritórios de todo o país. O crítico? Bem, o Sr. Abernathy aprendeu uma lição dura sobre a dinâmica do poder na cultura pop. Ao atacar Dean com tanta virulência, ele apenas reforçou a imagem de Dean como o homem comum contra o sistema snob. Dean tornou-se ainda mais amado. O crítico tornou-se o vilão ranzinza da história, o Grinch que tentou roubar a diversão. Semanas depois, Dean enviou uma caixa de presente para o escritório do crítico. Dentro havia uma garrafa de J&B Scotch e um bilhete manuscrito. O bilhete dizia: Caro Abby, obrigado pela publicidade. Minha mãe sempre disse que não importa o que falem de você, desde que soletrem o nome certo. Você soletrou Martin perfeitamente. Beba um pouco disso e relaxe. A vida é muito curta para levar a TV a sério. Seu fã, Dino. Dizem que o crítico nunca abriu a garrafa, mas emoldurou o bilhete. Mesmo ele, no final, não resistiu ao charme. A genialidade de Dean Martin estava nessa capacidade de não se deixar atingir. A maioria das celebridades tem um ego frágil. O de Dean era à prova de balas porque não era inflado. Ele sabia quem era. Ele sabia que era um artista, não um cirurgião cerebral. Ele estava ali para servir alegria. Ao ler a crítica ao vivo, Dean Martin fez algo revolucionário para a TV. Ele mostrou a vulnerabilidade. Olhem o que dizem de mim. E imediatamente a neutralizou com autoaceitação. Ele disse ao mundo: eu sou imperfeito, eu bebo, eu erro, eu sou preguiçoso. E daí? Eu estou me divertindo. Vocês estão? A resposta da plateia, aquele rugido de aprovação, foi um sim retumbante. Foi a vitória do carisma sobre o cinismo. Foi a confirmação de que, num mundo cheio de críticos procurando defeitos, as pessoas sempre vão preferir o homem que está procurando um sorriso. O crítico chamou de lixo, mas naquela noite Dean Martin provou que, com o toque certo, até o lixo pode brilhar como ouro.